Poucos desastres marítimos capturaram a imaginação do mundo de forma tão profunda quanto o naufrágio do RMS Titanic. Mais de um século após a tragédia que se desenrolou nas águas geladas do Atlântico Norte, a história continua a fascinar historiadores, engenheiros, cineastas e o público em geral. O desastre inspirou inúmeros livros, documentários e um dos filmes de maior sucesso já produzidos. No entanto, apesar de sua fama, muitos equívocos ainda cercam o que realmente aconteceu na noite de 14 de abril e na madrugada de 15 de abril de 1902. A verdade é muito mais complexa do que as lendas populares. O Titanic não colidiu simplesmente com um iceberg por arrogância ou apenas por má sorte. Uma combinação de limitações tecnológicas, decisões humanas, condições ambientais e regulamentações de segurança insuficientes criou as condições perfeitas para um dos desastres marítimos em tempos de paz mais letais da história. Este artigo explora os fatos por trás do naufrágio do Titanic, separando evidências históricas de mitos persistentes. O maior navio de passageiros do mundo. Quando o Titanic foi lançado em 1911, ele representava o auge da engenharia do início do século XX. Construído pela Harland Wolff, em Belfast, para a White Star Line, o navio media quase 269 metros de comprimento e deslocava mais de 46 mil toneladas. Ele foi projetado para oferecer luxo, conforto e confiabilidade em vez de velocidade. Embora frequentemente lembrado como o maior navio do mundo na época, o principal atrativo do Titanic era a elegância. Passageiros da primeira classe desfrutavam de salões de jantar luxuosos, piscinas, banhos turcos, bibliotecas e suítes sofisticadas que rivalizavam com os melhores hotéis da Europa. Ao contrário da crença popular, o Titanic nunca foi oficialmente anunciado como inafundável. Em vez disso, publicações comerciais e comentários da época o descreviam como praticamente inafundável, devido ao seu avançado sistema de compartimentos estanques. Com o tempo, essa descrição evoluiu para um dos maiores mitos da história. A viagem fatal. O Titanic partiu de Southampton, Inglaterra, em 10 de abril de 1912, com destino a Nova York. Ao longo do caminho, fez paradas breves em Cherbourg, na França, e em Queenstown, na Irlanda, atualmente Kobe. A bordo estavam aproximadamente 2.224 passageiros e tripulantes, representando todos os níveis da sociedade. Empresários ricos viajavam ao lado de imigrantes em busca de novas oportunidades na América. A travessia transcorreu sem problemas nos primeiros dias. No entanto, operadores de rádio a bordo receberam vários avisos de gelo de navios próximos. Essas mensagens informavam que grandes campos de gelo à deriva estavam diretamente no caminho do Titanic. Embora alguns avisos tenham chegado à ponte de comando, outros foram atrasados ou não receberam a devida atenção. Isso se tornaria um dos aspectos mais analisados do desastre. A colisão. Por volta das 23h40 do dia 14 de abril, os vigias Frederick Fleet e Reginald Lee avistaram um iceberg diretamente à frente. A tripulação imediatamente soou o alarme e avisou a ponte. O primeiro oficial, William Murdoch, ordenou uma manobra brusca e tentou reduzir a velocidade do navio ao mesmo tempo. A manobra quase teve sucesso. Em vez de uma colisão frontal direta, o iceberg raspou ao longo do lado estibordo do navio. Embora isso inicialmente parecesse menos grave, o impacto lateral abriu várias fendas estreitas abaixo da linha d'água em múltiplos compartimentos estanques. Embora nenhuma das aberturas fosse individualmente muito grande, juntas elas foram catastróficas. A água começou a inundar 6 compartimentos dianteiros, ultrapassando o limite de projeto do navio. Por que os compartimentos estanques falharam? Uma das maiores inovações de engenharia do Titanic acabou se tornando uma de suas fraquezas. O navio possuía 16 compartimentos estanques principais separados por anteparas. Os engenheiros acreditavam que ele poderia permanecer flutuando com 4 compartimentos inundados. Infelizmente, o iceberg danificou 6. À medida que a água enchia os compartimentos dianteiros, a proa começou a afundar gradualmente. Como muitas anteparas não eram altas o suficiente, a água transbordava por cima delas como líquido em recipientes conectados. Esse processo de inundação progressiva continuou até que o navio não pôde mais se manter flutuando. Simulações modernas por computador realizadas nas últimas décadas confirmaram que o padrão de danos corresponde de forma próxima aos relatos de sobreviventes e aos destroços. O aço era fraco? Uma teoria antiga sugeria que o aço de baixa qualidade causou a ruptura do Titanic.
Análises metalúrgicas modernas mostram um quadro mais complexo. O aço usado no navio refletia os padrões industriais do início do século XX. Embora se tornasse mais quebradiço em temperaturas extremamente frias, não era defeituoso de forma única. Da mesma forma, alguns dos rebites de ferro forjado usados na proa podem ter falhado sob estresse extremo, contribuindo para a propagação dos danos estruturais. No entanto, especialistas geralmente concordam que, mesmo um navio construído com materiais modernos mais resistentes, provavelmente teria sofrido danos devastadores após colidir com um iceberg em circunstâncias semelhantes. A polêmica dos botes salva-vidas. Talvez o aspecto mais trágico do desastre tenha sido a escassez de botes salva-vidas. O Titanic transportava apenas 20 botes com capacidade para aproximadamente 1.178 pessoas, pouco mais da metade das pessoas a bordo. Notavelmente, isso estava de acordo com as regulamentações marítimas britânicas da época. As regras baseavam a exigência de botes no tonelagem do navio, e não no número de passageiros. As normas não acompanharam o rápido crescimento dos transatlânticos. A situação piorou porque muitos botes partiram parcialmente vazios. A tripulação temia que o excesso de passageiros pudesse causar o colapso dos botes durante o lançamento, enquanto confusão e falhas de comunicação atrasaram a evacuação. Como resultado, centenas de lugares disponíveis foram lançados ao mar vazios, enquanto pessoas permaneciam a bordo. Decisões humanas sob pressão. Desastres raramente resultam de um único erro. As investigações identificaram vários fatores humanos que contribuíram para a tragédia. O navio manteve velocidade relativamente alta, apesar dos avisos de iceberg. A visibilidade era extremamente ruim, porque o mar estava excepcionalmente calmo, dificultando a percepção de ondas quebrando ao redor dos icebergs. A noite sem lua reduziu o contraste entre o iceberg e o oceano. Operadores de rádio estavam sobrecarregados com mensagens de passageiros e nem sempre priorizavam avisos de navegação. Navios próximos nem sempre monitoravam continuamente as comunicações por rádio. Cada fator isoladamente talvez não causasse a catástrofe, mas juntos formaram uma cadeia de eventos impossível de reverter. Por que tantas pessoas morreram? O Titanic permaneceu flutuando por aproximadamente 2 horas e 40 minutos após a colisão. Muitos acreditam que isso teria sido tempo suficiente para a evacuação. Na realidade, a situação se desenrolou em meio a confusão, descrença e incerteza. Inicialmente, muitos passageiros não acreditavam que o navio estivesse em perigo real. O transatlântico luxuoso parecia estável, mesmo enquanto a água entrava abaixo do convés. A tripulação teve dificuldade em organizar os passageiros segundo a política de mulheres e crianças primeiro. Barreiras linguísticas dificultaram a comunicação com passageiros da terceira classe. Algumas áreas do navio eram difíceis de navegar, especialmente para quem não conhecia sua estrutura. Quando a gravidade da situação se tornou evidente, minutos preciosos já haviam sido perdidos. O navio se parte. Durante décadas, historiadores debateram se o Titanic afundou intacto. Sobreviventes relataram ter ouvido estalos enormes antes de o navio desaparecer sob as ondas. Quando o explorador Robert Ballard encontrou os destroços em 1985, o mistério foi resolvido. O navio havia de fato se partido em 2 grandes seções antes de afundar. A proa desceu primeiro, seguida pela popa após uma falha estrutural catastrófica. Hoje, as 2 partes estão separadas por centenas de metros no fundo do oceano, cercadas por milhares de artefatos. Lições que mudaram a história marítima. Embora o desastre tenha causado mais de 1.500 mortes, ele transformou permanentemente a segurança marítima. Novas regulamentações internacionais passaram a exigir capacidade total de botes salva-vidas. O monitoramento contínuo por rádio tornou-se padrão. Simulações e treinamentos de evacuação passaram a ser obrigatórios. A Patrulha Internacional do Gelo foi criada para monitorar icebergs no Atlântico Norte. Navios modernos passaram a contar com compartimentação aprimorada, radares avançados, navegação por satélite e sistemas sofisticados de emergência. Muitos dos padrões atuais de segurança marítima têm origem direta nas lições do Titanic. Mitos que persistem. Vários mitos continuam circulando apesar das evidências históricas. Uma teoria afirma que o Titanic foi trocado pelo seu navio irmão, o Olympic, como parte de um golpe de seguro. Não há evidências confiáveis disso. Outro mito diz que o navio estava condenado por uma múmia egípcia amaldiçoada. Nenhum artefato desse tipo estava a bordo.
Algumas histórias afirmam que o capitão Edward Smith ignorou todos os avisos de iceberg. Na realidade, vários avisos chegaram à ponte, embora falhas de comunicação e decisões sob pressão tenham complicado a resposta. Talvez o maior equívoco seja acreditar que um único erro causou o naufrágio. As investigações modernas mostram que o desastre resultou de múltiplas falhas interligadas. O legado do Titanic. O Titanic continua sendo símbolo da ambição humana e da importância da humildade diante da natureza. O navio representava a confiança tecnológica de uma era que acreditava que a engenharia poderia superar quase qualquer obstáculo. O desastre mostrou que até as maiores conquistas são vulneráveis a circunstâncias inesperadas. Mais de 100 anos depois, pesquisadores ainda estudam os destroços com robôs submarinos avançados e técnicas de mapeamento digital. Cada nova expedição traz mais informações sobre as últimas horas do navio. O Titanic não é apenas a história de um navio famoso. Ele se tornou um lembrete permanente de que o progresso deve sempre vir acompanhado de preparo, segurança e respeito aos limites da tecnologia. Considerações finais. A verdade sobre o naufrágio do Titanic não é tão simples nem tão dramática quanto muitas versões fictícias sugerem. O desastre não foi causado por um único ato de arrogância, um componente defeituoso ou um golpe inevitável do destino. Em vez disso, resultou de uma combinação infeliz de condições ambientais, limitações de engenharia, falhas regulatórias e decisões humanas tomadas sob extrema pressão. Compreender a história real vai além da curiosidade histórica. Ela mostra como lições valiosas podem surgir da tragédia, moldando tecnologias mais seguras e práticas melhores para as futuras gerações. Mais de um século depois, o Titanic continua sendo um dos exemplos mais marcantes de como inovação, responsabilidade e preparo devem sempre andar juntos.